Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash. Aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash está dominado por 2 assuntos principais. A polêmica com o STF em relação à decisão que eles tomaram sobre o caso do Aldemir Bendini e a questão da Amazônia, que foi a grande polêmica midiática, não só nacional como também internacional, das últimas semanas. Não apenas da última, mas das últimas semanas. Mas o nosso IL Flash começa com um texto que não tem nada a ver nem com um caso nem com o outro. É mais um episódio da série Heróis da Liberdade. E o nosso João Luiz Mauad, que é sempre quem toca essa série com artigos em que ele elenca frases de grandes pensadores, intrépidos ativistas do pensamento liberal, traz hoje uma referência que ninguém poderia discutir. É uma referência inequívoca do liberalismo, porque é simplesmente o grande paradigma do pensamento liberal no seu surgimento, na sua gênese, no processo ali da emergência do iluminismo, ali nos séculos XVII e começo do século XVIII, que é ninguém menos que John Locke. O John Locke, teórico por excelência do liberalismo, no seu segundo tratado sobre o governo civil, em que ele demonstrou qual seria a necessidade dessa preocupação liberal com a retração do poder do governo, a retração do poder arbitrário do soberano e a emancipação da dimensão do indivíduo, dos direitos do indivíduo. E a gente destaca uma frase, uma citação que o Mauad colocou do Locke no texto, que é a seguinte: a liberdade dos homens sob o governo consiste em ter uma regra permanente para viver, comum a cada um dessa sociedade e feita pelo poder legislativo investido por ela, e não está sujeito à vontade inconstante, incerta e arbitrária de outro homem. Isso é a essência primordial do pensamento liberal. Nenhum pensamento liberal que se preze pode fugir à preocupação com esta essência que foi Locke quem externou no seu tratado sobre o governo civil. Para os liberais, agora especificamente no campo econômico e transportando a nossa conversa para a atualidade, boas notícias, e nós estamos precisando muito ouvir boas notícias, do nosso Roberto Ellery, no artigo Contas Nacionais do segundo trimestre de 2019. Stay cool e siga com as reformas. O artigo comenta a descoberta, a avaliação dos índices econômicos de que nós tivemos, e ninguém esperava por isso, esperava-se até uma diminuição, uma queda, alguns começaram a falar que a economia estaria voltando a ter problemas, a decair, e outros esperavam apenas um crescimento de no máximo 0,2%. Nós tivemos aí um crescimento da economia de 0,4%. Muitos críticos do governo e da conduta do Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes aventaram que ainda é muito pouco, e realmente é muito pouco, o crescimento é pequeno. Mas nós temos que levar em conta, e isso o Ellery levanta na discussão dele, nós temos que levar em conta que nós ainda estamos em processo de tentar aprovar reformas importantes. A reforma da Previdência já andou, ele diz que ainda não houve consequências efetivas dessas tentativas de reforma para que se possa atribuir esses dados a essas reformas, a esse esforço reformista do governo Bolsonaro e do Ministério de Paulo Guedes. No entanto, já se constata, na forma como a economia vem sendo operada e como o governo vem lidando com a economia, também em consequência, é verdade, do que vinha sendo feito no governo Temer, uma recuperação ainda que lenta, e isso é bom. Assim diz o Ellery, dizendo que a gente deve tentar levar adiante as reformas e tomar cuidado para não cair novamente em velhas tentações que, no afã de tentar acelerar esse crescimento econômico, tentar incrementar esse crescimento econômico, acabam recorrendo a medidas que são medidas de estímulos de curto prazo, geralmente de consequências inflacionárias. Ninguém quer isso, os liberais não querem isso, então vamos ficar de olho para que o Ministério da Economia siga com uma conduta responsável, siga com uma conduta equilibrada e que nós respeitemos o ritmo de crescimento da economia. Agora sim, nós entramos nos 2 temas que dominam o nosso IL Flash de hoje. Primeiro, a questão da Amazônia. No artigo do Sérgio Alves de Oliveira, os incêndios na Amazônia na gestão do PT, de Bolsonaro e a opinião da grande mídia. O Sérgio basicamente discute que os dados que vêm sendo mostrados até por instituições científicas demonstram que não há nenhum crescimento sobrenatural das queimadas, como se quis fazer crer
no noticiário internacional, como os ativistas do ambientalismo quiseram fazer crer no noticiário internacional, como a nossa esquerda e uma parte significativa da imprensa nacional e internacional quis fazer crer a respeito do governo Bolsonaro. Nós não temos no nosso governo, na presidência da República, um satã do meio ambiente que está queimando florestas e devastando a natureza, destruindo a vida no planeta. Nós não temos isso, essa não é a realidade. O governo atual não é o responsável pelas queimadas, isso é um problema antigo, crônico, que nós temos acompanhado aí ao longo de diversos governos, faz parte da nossa trajetória, não tem nada a ver diretamente com o governo atual. É uma questão que merece sim a nossa consideração, merece sim que medidas e providências sejam tomadas, mas não há que se colocar a responsabilidade toda nos ombros do governo atual e fazer crer que nós estamos vivendo um apocalipse específico, alguma coisa de exorbitante nos números em comparação com os índices dos últimos anos, das últimas décadas. E o que o Sérgio traz de diferenciado no seu artigo é uma sugestão polêmica, mas uma sugestão de inspiração liberal. O Instituto Liberal já publicou materiais, inclusive bibliográficos, no sentido de defender soluções mercadológicas, soluções liberais, soluções capitalistas para questões de meio ambiente, e não apenas apostar em providências do Estado, e que ele sugere que se delimitem áreas específicas da floresta amazônica em que haja livre desmatamento. As pessoas podem, meu Deus, como assim? Por que se faria isso? A questão é que estas áreas submetidas à exploração do mercado, elas ficariam, pelo próprio interesse do mercado, contidas, as chamas das queimadas seriam contidas pelo esforço desses empresários, desses empreendedores, e eles ainda aproveitariam a madeira. Então é um caminho mercadológico para racionalizar a exploração da floresta, porque também não se trata de ver a floresta como algo absolutamente sagrado que não pode ser tocado pelo desenvolvimento econômico. Se fosse assim, a nossa civilização sequer existiria. Então, racionalize-se esse processo, essa é a sugestão do Sérgio. Agora, interrompendo um pouco a questão da Amazônia, a gente tem 3 artigos seguidos sobre a questão do STF. O primeiro deles, também do Sérgio Alves de Oliveira, que é advogado, ele escreve: Bendini preparou o terreno para o STF soltar Lula. Uma declaração peremptória e ameaçadora, mas é isso que o nosso Sérgio coloca. Ele registra que o STF anulou a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, e isso abriria precedentes perigosos para a soltura do ex-presidente Lula e de outros condenados e investigados no processo da Operação Lava Jato. E aí o Sérgio pontua, usando ali a opinião dele, avaliando a questão através dos seus conhecimentos jurídicos, que há um tipo de frescura processual em se alegar a questão da ordem das alegações finais do réu, da defesa e do ataque, né, dentro do processo judicial, que há uma certa frescura processual da parte do STF em alegar isso, que é um tipo de alegação que até hoje não foi feita, sendo que os advogados dos investigados e condenados na Operação Lava Jato já fizeram uso de todo tipo de chicana processual para defenderem os seus clientes. Então esse é o alerta que faz o Sérgio Alves, que não concorda com a decisão do STF e acha que abre um precedente problemático que pode vir a ser explorado pela defesa dos outros criminosos envolvidos nas investigações da Lava Jato. João César de Mello traz para nós também uma crítica ao STF no artigo Carta Aberta ao STF. A ideia aqui é, sem citar o caso específico do Aldemir Bendini, mas a gente sabe que a escrita do artigo foi motivada por esse acontecimento, dada a sua localização temporal, ele escreveu e publicou, agora ele está desabafando sobre essa questão, né, reclamando em relação a essa questão do STF em relação ao Aldemir Bendini. É um texto em que o João César de Mello basicamente faz uma cobrança moral, um puxão de orelha dos ministros do STF, suplicando que eles não sejam uma ameaça à efetivação da justiça no Brasil, que eles não passem a borracha na Lava Jato, que eles não se tornem ameaça ao incremento da capacidade do nosso sistema institucional de punir os criminosos poderosos, os criminosos das altas esferas da sociedade. Uma coisa que a sociedade brasileira está começando a se acostumar a ver acontecer e não é bom que se desacostume. E por fim, o último artigo sobre a questão do STF, também do João César de Mello, o que está em jogo com a anulação da condenação de Aldemir Bendini pelo STF.
Fundamentalmente, o João César de Mello concorda com o Sérgio Alves, né, que abre-se um precedente que pode favorecer Lula e pode favorecer também outros criminosos corruptos que não são propriamente petistas, que também foram pegos em investigações da Lava Jato e outras operações semelhantes e correlatas. Ele cita lá Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, aquela turma toda, né, e que ele não duvida nada de que mais cedo ou mais tarde, com essa gente sendo beneficiada por esse tipo de argumento que o STF acolheu, que mais cedo ou mais tarde os esquerdistas, os petistas venham dizer que os corruptos estão sendo soltos no governo Bolsonaro, apesar de ser o interesse deles que os corruptos sejam soltos, especificamente um corrupto, o corrupto de 9 dedos, o ex-presidente presidiário Lula da Silva. Finalmente, voltamos à Amazônia para o último artigo que tem um título maravilhoso, um artigo do Pedro Henrique. O título é simplesmente o seguinte: a Globo não é de esquerda, a Amazônia tem girafas e Macron salvará as árvores. É uma ironia do Pedro com um comentário da jornalista Vera Magalhães, do programa 3 em 1, da Jovem Pan, em que ela, debatendo com o Rodrigo Constantino, nosso presidente do Conselho Deliberativo, disse que a Globo não é de esquerda, que a Globo não tem uma linha editorial e nunca teve uma linha editorial mais voltada à esquerda. Desde os seus tempos históricos, a Globo de Roberto Marinho tinha ali o espaço destinado aos comunistas. O Roberto Marinho sempre disse: nos meus comunistas ninguém toca. Ele não era absolutamente comunista, muito pelo contrário, apoiou o movimento de 64 que derrubou João Goulart, por exemplo, mas tinha sempre o espacinho dele lá para os comunistas. Meus comunistas ninguém toca. E de uns tempos para cá, a Rede Globo, nitidamente, ela adota uma linha editorial que dá espaço às ideias, principalmente de uma esquerda beautiful people, de uma esquerda caviar, uma esquerda que gosta de desconstruções, de relativismos morais, o pessoal do progressismo político, né? Não há dúvida nenhuma, acompanhando a linha editorial da Globo, que isso aconteça. Quem poderia citar para nós um programa da Globo que seja de direita, que possa ser dito que a linha editorial é conservadora? Alguém consegue fazer isso sem hipocrisia, né? Então, ele cita essa questão da Globo, é o mote do artigo, e ele faz piada com a questão da girafa na Amazônia. Para quem não sabe, uma ativista ambientalista tatuou o corpo com uma referência à defesa da Amazônia e colocou uma girafa na Amazônia. É um animal que evidentemente não está na fauna amazônica, né? E Macron é pintado como um sujeito que está querendo defender a natureza, quando é óbvio que o que ele quer é atender o interesse dos agricultores franceses e fazer o seu próprio jogo político. Então, o resumo da ópera: nós insistimos em negar o óbvio em prol da postura de uma falsa isenção. Porque nós somos isentos, nós não nos misturamos com a gentalha, com a polarização, então insistimos em negar o óbvio. É o óbvio que Macron não está bem intencionado em coisa nenhuma, é óbvio que não tem girafa na Amazônia, e é óbvio que a Globo tem uma linha editorial majoritariamente de esquerda. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.